Então hoje nós vamos concluir essas 7 falas de Cristo. Hoje a última é a fala da resignação. E a partir do domingo que vem, se o Pai permitir, vamos falar sobre a soberania divina. Esses estudos, irmãos, nesses últimos dias, é para uma finalidade. Porque eu penso, e os irmãos também pensam da mesma forma, que nós estamos já nas últimas horas, nem nos últimos dias. Os últimos dias ele aconteceu a partir da ascensão de Cristo na glória. A partir daí, aqueles irmãos do primeiro século já se cumprimentavam, saudavam uns aos outros com Maranata. Eles viviam hoje esperando a volta de Cristo amanhã. Então já passaram-se mais de 2000 anos. Então, irmãos, vocês devem perceber que Deus, o Pai, Ele está fazendo não movimentação, mas um mover, separando o seu povo, preparando o seu povo, edificando o seu povo para aquele grande encontro, que quando os céus se rasgarão e o Filho então virá buscar a sua igreja, homens e mulheres que de fato creram e que anseiam pelo seu Senhor. E a volta de Cristo também está relacionada, porque Ele é o nosso noivo, ao nosso amor pelo Senhor. Por isso que verdadeiramente nós estaremos agora tratando de assuntos mais aprofundados, para que a gente conheça o Senhor. Conhecendo o Senhor, vamos amá-lo mais e mais, e quando nós amamos o Senhor em realidade espiritual, nós vamos desejar que Ele volte, porque assim como é para o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, ter um coração anelante pela sua noiva, sua igreja, quando nós também desejarmos, e para isso temos que amá-lo, e para amá-lo temos que conhecê-lo, quando o nosso coração desejar a volta de Cristo, aquela palavra de Apocalipse 22 será cumprida. Lá diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Será um maranata, não um maranata verbal, expresso em nossos lábios, mas será um maranata anelante do nosso coração para com o Senhor. A minha alma tem sede, sede de Deus, diz Davi no Salmo 42. Quando nós desejarmos a Ele, e nós só vamos desejá-lo se de fato amá-lo. Nós não podemos desejar aquilo que nós não amamos nem conhecemos. Muitos são exemplos de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Esse tempo em que Jó conhecia o Senhor só de ouvir falar, vocês se lembram que era um tempo onde Jó praticava toda a sua religiosidade. Ele orava pelos seus filhos, sacrificava pelos seus filhos, ele fez uma aliança com os seus olhos para não colocar em uma donzela, porque tudo isso Jó entendia que desagradava o Senhor. Mas então o Senhor começou a moer a vida de Jó, trabalhar na vida de Jó, e para isso Deus também usou o diabo para fazer isso. Então, quando Jó verdadeiramente reconheceu que Deus é Deus, então o Senhor pôde se revelar a ele. E Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, eu me detesto no pó e na cinza, me arrependo no pó e na cinza. E a palavra fala que a partir daí, esses últimos dias de Jó foram os melhores dias da sua vida, porque ele então conheceu o Senhor não apenas de ouvir falar, mas da visão espiritual. Então, quando nós temos uma visão espiritual, a nossa vida ela é totalmente mudada, transformada, anelante pelo Senhor. E hoje nós vamos, irmãos, com a ajuda do Senhor, analisar a última fala de Cristo na cruz. Vamos abrir em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo
44 a 46, que nós vamos localizar a última fala de Cristo na cruz. Muito interessante. Lucas 23, 44 ao 46. Exatamente aqui no versículo 46 que nós temos a última fala de Jesus na cruz. 44 diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Irmãos, a hora sexta aqui era meio-dia, quando na cruz o Senhor Jesus começou a trair-nos, colocar o nosso pecado nele, e foi até a hora nona. A hora nona aqui é às 3 horas da tarde, foi quando ele rendeu o Espírito. E o versículo 45 diz assim: rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Quando este véu foi rasgado, ali no Santo dos Santos poderia entrar somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Santo dos Santos é a presença de Deus, uma vez por ano, não sem sangue, porque senão ele seria consumido. Então, quando Cristo morreu na cruz, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Quando o sumo sacerdote daquela época, o último foi Caifás, quando ele chegou lá no templo e viu o véu rasgado, e ele não foi consumido, então nós sabemos que o caminho do Santo dos Santos foi aberto agora. Ele não tem mais, nós não temos mais pessoas que vai nos representar, a não ser o Senhor. 1 Timóteo 2,5 fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que as nossas orações são feitas em nome de Jesus. O Pai nos ouve em Cristo Jesus. E aqui no versículo 45 diz assim, irmãos: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por esse tempo que o Senhor preparou para nós nessa oportunidade, para juntos meditarmos na Tua Palavra. Pai, nos dá sabedoria para compreendermos as Escrituras, tira dos nossos olhos as escamas, as vendas e todo impedimento para vermos claramente quem é o Senhor para nós. Pai, nos leva para aquele que é perfeito, nos aperfeiçoa nele, que nesta manhã, Pai, a nossa expectativa do nosso coração é ouvirmos a Tua voz. Então, Pai, fale conosco. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, este ambiente. Cuida das nossas mentes para que elas não se distraiam daquilo que vai ser dito. E em Cristo Jesus nós confiamos a Ti a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então eu creio que essa última fala de Cristo, ela vai trazer para nós muita segurança. Porque você lembra o que ele disse aqui? Pai, ele clamou em alta voz. Aqui a comunhão com o Pai havia sido restaurada, porque ele consumou a obra, ele deu o fim no pecado. Então ele pôde ter uma visão adequada do Pai e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que eu quero analisar junto com vocês hoje é exatamente essa expressão, nas tuas mãos. Nós sabemos pela palavra do Senhor que o Filho, ele pegou da mão do Pai o cálice de toda a ira de Deus e ele esgotou toda esta ira que o Pai obviamente iria derramar sobre nós. Então o Filho bebeu todo o cálice da ira de Deus, não ficando nem apenas uma gota. Ele tomou toda ela. Essas mesmas mãos que moeram o Filho na cruz e as mãos pela qual o Filho se entrega para morrer. Irmãos,
será que nós conhecemos as mãos do Pai, do nosso amado Pai? Jó vai dizer no capítulo 10, versículo 8, que as mãos do Pai foi quem nos fez, quem nos moldou no ventre de nossa mãe. Foi Ele que fez todos os nossos contornos, as nossas formas. Você não nasceu, talvez por uma simples relação sexual dos teus pais, muito mais do que isso. Ele formou os ossos no teu interior, Ele moldou a sua boquinha, seu narizinho, seus olhinhos, suas orelhas. Ele ligou todos aqueles ligamentos de veias, aqueles nervos, para que o corpo humano então fosse algo que deveria ser estudado. E se você conversar com o médico, você vai descobrir que nós somos, o nosso corpo, um verdadeiro milagre de Deus. Como pode nós funcionarmos? Irmãos, e não apenas isso. Em suas mãos, em tuas mãos, Senhor Jesus disse, entrego o meu espírito. Amados, você sabe o que é o cosmos? Essa imensidão, o quão grande ele é. Você já parou para pensar e analisar quão grande é o cosmos que as mãos de Deus também criou? Irmãos, são galáxias sobre galáxias que foram criadas e se estendem aí pelo espaço, além do que nós podemos compreender. A ciência está estudando todo o cosmo, ainda não consegue definir o cosmo. Temos já muitos conhecimentos pela ciência, mas não de uma forma que venha satisfazer o nosso coração, porque ele é muito grande e as mãos do Pai fez isso. Eu li recentemente numa revista americana de Christian Today, que 2 cientistas de Harvard, ali daquela grande faculdade, eles descobriram uma grande parede de galáxias que estimam, segundo o conhecimento deles, que há 500, guarde bem isso aqui, 500 milhões de anos-luz de comprimento, cada galáxia, 500 milhões de anos-luz de comprimento, 200 milhões de anos-luz de largura e 15 milhões de anos-luz de espessura. Um ano-luz, ele é de 5,88 milhões, um ano-luz, ele é 5,88 milhões, trilhões, aliás, de milhas. Agora, esse número, para todos nós, eles são números incompreensíveis. Agora, um detalhe importante. Agora, aqui que eu quero falar para vocês que há algo que é muito incrível. Muito incrível. Deus, Ele criou todas essas galáxias e Deus sustenta todas elas, tudo o que existe, por suas mãos poderosas. Então, queridos, no entanto, vamos pensar um pouquinho aqui numa coisa que é muito interessante, que também nos envolve diante de tudo isso. Deus sustenta tudo isso. Agora, esse mesmo Deus, que é um Deus todo-poderoso, soberano, o único Deus, Ele usa as suas potentes e poderosas mãos para tocar suavemente a vida de homens e de mulheres que sofrem. Abram comigo, por favor, no Salmo 147. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele criou todas as estrelas, e a palavra fala aqui no versículo 4, que Ele conta o número das estrelas. Diz assim, Salmo 147, versículo 4: conta
o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Isso é interessante. Depois ela vai repetir em Isaías 40, versículo 26. Mas este Deus, que criou todas as galáxias, todo este cosmos, todo este universo, todas as estrelas que são infinitas, Ele chama todas elas pelo seu nome, e nenhuma delas falta. Agora, olha o versículo anterior. Ele diz assim, que Ele sara os de coração quebrantado e lhes ata, e lhes pensa, e liga as feridas. Olha que Deus é o nosso Pai. Irmão, você já parou para pensar que o problema está em nossa incredulidade muitas vezes? Porque se nós conhecermos o Senhor, as suas potentes mãos, nós vamos confiar tudo a Ele, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas frustrações, que muitas vezes Ele nos frustra. Esse Deus é um Deus tão maravilhoso, é um Deus precioso. Queridos, eu penso que quando o Filho de Deus, Ele disse essas palavras, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu creio que Deus, o Pai, Ele estava de pé, fazendo uma conjectura, porque Deus é Espírito. Ele estava de pé, pronto para acolher, para receber o seu Filho. Porque, irmãos, quando Cristo disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque a palavra fala que a morte não poderia levar a Cristo. Ele disse lá em João capítulo 10, a minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou. Este mandamento recebi do meu Pai, tem poder para dar e poder para reavê-la. Se Jesus não rendesse o seu espírito, Ele jamais morreria. Porque como pode, irmãos? E é um grande mistério aqui, como pode isto? O Deus imortal morre. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por que o Senhor Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai? Porque Ele conhece, Ele sabe quem é o Deus da vida, a fonte de todas as coisas, a fonte criadora de todas as coisas. Tudo que existe neste mundo saiu desta mente que tem uma sabedoria infinita, que Ele criou todas as coisas e nos criou nós para o Filho. E graças ao Senhor, irmãos, que o Espírito Santo um dia abriu o nosso entendimento para crermos no nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio a este mundo em carne para nos buscar, para tirar o nosso pecado, nos libertar da nossa natureza pervertida e pecaminosa que nos separava de Deus o Pai. Então, na cruz, Ele, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado com a nossa maneira de crer. Como que nós cremos no Senhor? Muitos dizem que aceitando-o como o seu único e suficiente Salvador. Isso não está na Bíblia. Então nós temos que crer conforme que está escrito. O apóstolo Paulo disse, e continua dizendo, porque é bíblico, 1 Coríntios 15, 2, quando nós cremos no Senhor Jesus, conforme nós achamos que é, ou talvez lemos um bom livro e achamos que é dessa forma, que não está pautado pela palavra de Deus, a nossa crença, diz o apóstolo Paulo, é uma crença inútil, é uma crença em vão. Porque, irmãos, por que Ele colocou as Escrituras em nossas mãos? É para nós crermos como está escrito, nem mais nem menos. Então, cuidado com as suas experiências. Irmãos, estou falando isso com muito amor. Cuidado com as suas experiências extra-bíblicas. Fique firmado nessa verdade, na palavra de Deus. Não tire os olhos das Escrituras. Coloque seu dedinho ali e diz assim: Pai, se a tua palavra disse e eu não me entendo, não compreendo, mas eu
creio, eu recebo pela fé isso que está escrito. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então eu creio que Ele já tirou o meu e o seu pecado, quando Ele morreu na cruz. Ali na cruz Ele matou o nosso pecado. O nosso pecado não tem jeito. Eu fico aí observando muitas pessoas que às vezes falam para a gente: nós temos que lutar contra o pecado. Essa luta não é sua. Essa luta você nunca vai vencer contra o pecado. O pecado domina o ser humano de uma forma que ele não tem escapatória, não tem como lutar contra o pecado. Jesus, Ele venceu o nosso pecado lá na cruz. Ele matou o nosso pecado. Nós morremos para o pecado. E quando nós cremos nessa realidade, Romanos 6,14 vai dizer o seguinte: que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Porque por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar a nossa incapacidade de se chegar a Deus. Então, a lei vem mostrar que nós somos inúteis nesta luta em tentar querer obedecer a Deus. A lei veio para mostrar quem nós somos: incapazes, somos insuficientes para guardar toda a lei. A lei é perfeita, é maravilhosa, nós exaltamos a lei, mas teve um homem que cumpriu a lei por nós. Jesus Cristo veio não para anular a lei, veio para cumpri-la. Então, Ele fez isso por nós. Então a lei veio mostrar, bendita a lei de Deus, que mostra quem nós somos. A lei vai revelar que nós somos pecadores. O Espírito Santo de Deus, ele aplica a lei em nossas vidas, mostrando que nós somos inúteis. Se você ler Romanos capítulo 3, você vai verificar ali que nós somos inúteis para cumprir a lei. Mas teve uma pessoa que veio e cumpriu tudo por nós, antes de ir para a cruz. Jesus também, Ele fez uma coisa maravilhosa. Ele disse assim: Pai, a favor deles eu me santifico. Então Ele estava se santificando. Jesus é santo, Ele não tinha pecado, mas Ele se santificou não por Ele, mas por nós, para que quando Ele ressuscitasse dentre os mortos, Ele viesse habitar em nós pela fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, que Ele é aquele que nos santifica. Então o que é santificação? É Cristo crescendo em nós e nós diminuindo, é Cristo sendo formado em nós. Santo é Ele. Este é o caminho da maturidade espiritual. Conhecendo o Senhor, o Espírito vai formar Cristo em nós. Então nós vamos desvencilhando de nós mesmos. Nós vamos perceber que o nosso grande problema, as nossas complexidades, somos nós mesmos, e Ele vai sendo formado em nós. Então a nossa vida será uma expressão de Cristo, em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele faz. Por isso que Paulo era um homem maduro, e na sua maturidade ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele era uma expressão vívida de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, eu penso que quando o filho disse ao pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu penso, irmãos, que o pai estava de pé para também receber o seu filho, porque o Espírito de Cristo, ele, naqueles momentos finais ali, ele estava se equilibrando de uma forma, porque ele estava sofrendo horrores de dor. Ele bebeu toda a ira de Deus, todo o cálice da ira de Deus, mas houve um momento em que ele se equilibrou. Então ele pôde falar com o Pai, porque ele estava, seu espírito se equilibrando antes dele partir para ir para o Pai. E ele não viu diante de si nenhum abismo. Ele não viu nenhum abismo que não pudesse dar pés. Ele confiou o seu espírito nas mãos do Pai. Irmãos,
Nenhum caos havia na partida de Cristo com relação a não alcançar os pés. Um abismo sem fundo, não. Ele estava entregando o seu espírito nas mãos do Pai. E essas mãos, foi a essas mãos que o nosso Senhor amado se entregou. Eu gosto muito de uma expressão de Moody. Moody, nos seus últimos instantes, li a biografia dele umas 2 vezes. Então, quando ele estava para morrer, no dia da sua morte, ele contemplou os céus e disse o seguinte, para quem estava ao lado dele: a minha hora está chegando, os céus está se aproximando. Se isso é morte, é maravilhoso. Deus está me chamando. Que doçura, irmãos. Isso é enfrentar a morte com doçura. E a morte na vida de um filho de Deus, ela não tem mais aquele ferrão, aquele aguilhão do pecado, porque foi tirado de nós. Então, o último inimigo a ser vencido é a morte. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, antes que nós venhamos a falecer, nós iremos enfrentar a morte com total e absoluta segurança, rendendo as nossas vidas às mãos do Pai. Porque naquele instante da sua partida, queridos, você que é filho de Deus, receberá da parte do Senhor um consolo, um conforto, uma segurança inexplicável. Você já vai começar a perceber, se é filho, vislumbres desta grande alegria que nós já experimentamos aqui. Alegria perpétua tem coroado a nossa cabeça. Na presença do Senhor, irmãos, há plenitude de alegria. Na sua mão direita, delícias perpetuamente. Então você imagina como é que vai ser este local onde o Senhor habita, onde nós habitaremos nele. É um lugar que não vai reinar outra coisa a não ser alegria. A palavra fala através do apóstolo Paulo em Romanos 14, verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino no qual nós vivemos. Este é o reino no qual nós devemos anunciar e proclamar. Olha, a felicidade não está nas coisas deste mundo. A alegria, a felicidade é uma pessoa, é o nosso amado Senhor. Não existe outra maneira, irmãos, de termos uma alegria, uma felicidade plena, completa, duradoura. Quando estou dizendo duradoura, é uma alegria eterna. É para lá que nós estamos pela fé. É para lá que um dia os nossos olhos, quando forem abertos diante do Senhor, que nós iremos contemplar, primeiro, a concretização da nossa fé. A nossa fé, ela se tornará material, contemplativa, porque a palavra fala que os nossos olhos verão o Senhor na sua formosura. Ah, queridos irmãos, quantas vezes nós temos uma tendência, pela nossa fraqueza, de cairmos, e nós vamos tropeçar muitas vezes, mas irmãos, não se esqueça disto. Aqui nos Salmos, abra comigo por favor no Salmo 37, vamos olhar para as mãos do nosso amado Pai Celestial. Salmos 37, versículo 23 e 24. Aqui nós temos uma declaração linda da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, Salmo 37, versículo 23 e 24: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Agora, olha o verso 24: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Está vendo, irmãos? Então, a mão do Senhor, Ele segura em nossas mãos. Não queira você segurar nas mãos de Deus.
Tem uma canção que diz assim: segura nas mãos de Deus e vai. Como que você vai segurar nas mãos de Deus? Aqui a ideia é: Senhor, segura em minhas mãos, porque quando eu seguro eu posso escapar, mas quando Ele segura em nossas mãos, Ele não vai soltar. E eu sei, irmãos, que neste mundo nós já vimos muitas coisas e veremos coisas terríveis ainda, mas tem uma coisa muito interessante, uma palavra de conforto que Ele deixou para nós. Vocês a conhecem, eu vou citar para vocês aqui, não precisa abrir, lá em Isaías 41, versículo 13, que diz assim, Ele disse assim para nós: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço, te sustento com a minha mão direita. Esse é o nosso Deus e Pai. Então, irmãos, nós temos que crer que nos momentos mais difíceis da nossa vida, temos que orar de uma forma objetiva, dizendo o seguinte: Senhor, segura na minha mão, para que eu não seja cometido de uma depressão, para que eu não seja cometido de algo que possa estar além da minha capacidade. Então você tem que perceber, irmãos, crer que o Senhor, que é fiel, Ele vai segurar em tuas mãos, e você vai passar por aquela tribulação, por aquela aflição, mas com o Pai segurando em tuas mãos, você vai passar vitorioso. Ele é conosco, então Ele nos segura pela nossa mão direita. Então nós precisamos, irmãos, conhecer a mão do Pai. Aqui no livro de Jó, no capítulo 12, vamos ler um versículo aqui, Jó, capítulo 12, vamos ler o versículo 10, Jó 12, 10, olha que coisa mais interessante, isso aqui deve trazer para nós uma segurança muito, muito grande, que diz assim a palavra do Senhor, olha só, Jó capítulo 12, verso 10, na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Irmãos, isso para o Filho de Deus é bastante consolador, em saber que a nossa alma está nas mãos de Deus o Pai, e que o nosso espírito e todo o gênero humano também está nas mãos do Pai. Você sabe por que o apóstolo Paulo, ele pede para nós orarmos pelas autoridades constituídas? Teremos agora eleições final deste mês. Uns vai votar em um candidato, outro no outro, para presidente da República Federativa do Brasil. Mas, independentemente daquele que será posto lá no poder, irmãos, não temas, porque se a igreja orar ao Pai, a Bíblia diz que o coração do rei, daqueles que governam, está na mão do Senhor, e segundo o querer dele, ele o inclina. Então é responsabilidade da igreja de Cristo interceder ao Pai pela liderança política, porque segundo o desejo do Pai, o coração, Ele inclina o coração desses governantes para fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, nós não devemos temer nada e nem ninguém, porque aqui neste país chamado Brasil não nos pertence a nós. O que nós somos aqui? A palavra fala que nós somos representantes diplomáticos, nós somos embaixadores. O Pai nos confiou uma embaixada. Se nós somos embaixadores, nós representamos um país, representamos um reino. A palavra fala lá, por exemplo, em Lucas capítulo 12, versículo 32, não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Então o reino de Deus, Lucas 12, 21 e 22, foi colocado dentro de nós. Nós vemos, nós estamos nessa terra, pisando nessa terra aqui, mas se nós não pertencemos a este país chamado Brasil, embora que literalmente somos brasileiros,
Mas uma vez que cremos, que morremos, ressuscitamos com Cristo, nós pertencemos a uma outra pátria. A palavra fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então Ele vai vir nos buscar. Se nós pertencemos a uma outra pátria, essa pátria está nos céus, o que nós somos neste mundo? Pedro vai dizer o seguinte: vocês são peregrinos e forasteiros, e que logo nós vamos voltar para a nossa pátria. Nós somos cidadãos celestiais, nós morremos e a nossa vida está pela fé em Cristo. Nós estamos ligados a Cristo, nós cremos em Cristo, estamos unidos a Cristo. Cristo está lá, mas Ele está aqui. Nós estamos aqui, mas estamos lá pela fé. Ele pela fé está aqui em nosso interior, governando e reinando e tendo domínio sobre todas as coisas. Irmãos, agora nós precisamos encontrar o nosso verdadeiro descanso nas mãos do nosso amado Pai Celestial. Tem 3 coisas fundamentais que quero mostrar para os irmãos, aquilo que concerne a mão do Pai. Abra por favor em Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio capítulo 33. Vamos verificar aqui, irmãos, algo fundamental para as nossas vidas. O versículo 3 apenas. Deuteronômio 33, verso 3. Vamos ler com bastante cuidado esse versículo e vamos aqui extrair 3 lições maravilhosas para as nossas vidas. Diz assim a palavra, olha só: na verdade, amas os povos. Guarde essa palavra, amas os povos. Todos os seus santos estão na tua mão. Guarde essa palavra, santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Coloca aos pés e aprende das suas palavras. Então aqui, irmãos, nós somos vistos aqui em 3 fases. Quais são as fases que nós nos encaixamos dentro desse versículo aqui? Primeiro, nós estamos, em primeiro lugar, onde que nós estamos aqui, irmãos? Qual é o local que nós estamos? Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 1, versículo 18, não precisa abrir, deixa eu só ler para vocês o versículo. Ele disse assim: ninguém jamais viu a Deus, João 1, 18, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, onde está o Filho? Cristo, no seio do Pai. Seio do Pai aqui nós entendemos que é o coração do Pai. Então, aqui em Deuteronômio 33, versículo 3, aqui, irmão, nós somos vistos em 3 lugares muito especiais. O primeiro deles é aonde? No coração do Pai. Como é que nós sabemos? Porque Ele ama os povos. Então nós estamos no seio infinito do nosso Deus e Pai. Quando Ele disse, na verdade, amas os povos. Nós somos o povo do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós estamos no coração do Pai, nós estamos no seio do Pai. Como é que nós sabemos disso? Onde é que Cristo está? No seio do Pai. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Colossenses de novo, vou repetir aqui: vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo está no seio do Pai. Nós estamos em Cristo, estamos no seio do Pai. Então nós, em primeiro lugar, estamos no coração de Deus, o Pai. Amas os povos. Que lindo que é isso. Em segundo lugar, onde é que nós estamos também aqui? Qual outro lugar? Todos os teus santos estão na tua mão. Irmão, mãos, as nossas mãos humanas, elas de alguma maneira trazem segurança. Mão e braço tem o sentido de nos proteger. Quando você está caminhando na rua, você tropeça, você não precisa pedir para a tua mão, teus braços te proteger. As mãos,
automaticamente, e os braços vai proteger, em primeiro lugar, o que em você? A sua cabeça. Protege a sua cabeça. Irmãos, as mãos potentes do Pai é a mão que sustenta e governa todo este universo. Essas mãos traz para nós uma segurança infinita. Eu vou mostrar para vocês por quê. Deixa marcado aqui, abra lá por favor em João capítulo 10, versículo 28. João 10, verso 28. Olha que coisa preciosa. Jesus ele está dizendo aqui algo fundamental. Ele disse assim, João 10, versículo 28. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Irmão, para pensar. Olha o que você recebeu das mãos do próprio Senhor, Ele mesmo, a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais ou nunca hão de perecer, jamais perecerão, e ninguém, olha que expressão linda, irmão, e ninguém, nem diabo, nem Satanás, nem você, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós estamos, todos os teus santos estão na tua mão. Mas, irmãos, o que nos chama a nossa atenção, o Filho e o Pai, lembra que Jesus disse em João 3,30, eu e o Pai somos um. Então se o Filho diz que da mão dele ninguém arrebataria, e a mão do Pai e a mão do Filho estão entrelaçadas, então nós temos o versículo 29, que diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha, nós somos para o Filho maior de toda a criação, a igreja. Porque o que o Pai deu para o Filho? João 6,37 vai dizer o seguinte: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse aqui no versículo anterior: jamais perecerão. Não tem, vocês não vão perecer, são meus, eu comprei vocês, eu conheci vocês de antemão, e eu predestinei vocês para ser parecido com meu Filho. E ele disse assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então, o que é maior do que tudo que Deus, o Pai, deu para o Filho? A igreja, eu e você. E aí ele diz o seguinte: e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmão, que coisa linda, que preciosidade é isso. Nós estamos seguros na mão do nosso Deus e Pai. Ninguém pode arrebatar. Querido, você vive neste mundo aqui, você deve ter medo de alguma coisa? Se é que medo também é uma enfermidade da alma. Mas, irmãos, nós não podemos e nem devemos temer nada e nem ninguém. O mundo tem aí as suas cores, seus ataques, tem aí as legiões de demônios, mas não importa. João disse na sua carta, em João capítulo 5, dizendo o seguinte: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso faz toda a diferença. Então precisamos, irmãos, com a ajuda do Espírito do Senhor, para que Ele nos leve para aquele que é perfeito, para que o nosso coração não seja um coração incrédulo, porque incredulidade vai nos afastar do Deus vivo. Ele disse lá em Hebreus 3, versículo 12: irmãos, cuidado, para que não haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus em tuas mãos, creia, descanse nessa verdade, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cristo é a nossa vida, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós estamos em suas potentes e poderosas mãos. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, Ele tem nos chamado para uma vida abundante, uma vida de relacionamento.
Não podemos temer nada e nem ninguém. Sabe por quê? Um texto que eu amo, um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, é aquele de João 5,24, que diz assim, Jesus diz: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo ou em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então nós não temos que temer nada, nós somos do Senhor. Vai chegar um tempo em qualquer que nos matar, porque a nossa morte pode ser antecipada, né? Quem é que sabe? E quem nos matar vai estar com isso fazendo um serviço a Deus, o Pai. O Pai anseia para os seus filhos, e Ele ainda não voltou para buscar a sua igreja, porque a igreja ainda não está preparada. Preparada em que sentido? A igreja não tem amado o seu Senhor. Quando a igreja ama o seu Senhor, ela será uma igreja pura para Ele. Nós sabemos que muitas coisas do mundo nos atraem. Nós colocamos o nosso coração em muitas coisas, e onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Eu queria uma casa nova, um carro novo, eu queria aqui. Isso tudo são ídolos que nós levantamos ao nosso coração e pedimos para Deus isto. Mas, irmãos, dizer uma coisa para você muito importante: se você de fato vive uma vida de entrega ao Senhor, aquele que é soberano, o mais rico deste universo, habita dentro de você, fazendo de você a pessoa mais rica deste universo. Porque se você é filho de Deus, você é uma pessoa, tem as riquezas abundantes e insondáveis dentro de você. Que Paulo falou para os Efésios, Efésios 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Ele é muito rico, irmãos, rico em amor, em graça, em misericórdia, em bondade, em fidelidade, em mansidão, domínio próprio, em sabedoria. A sabedoria, diz a Bíblia, ela equivale, é bem melhor do que a prata, o ouro refinado 7 vezes quando passa pelo fogo. Então nós temos tudo em Cristo. O que eu e você nós precisamos é de Cristo. Lembra que todos pecaram e carecem da glória. Nós carecemos da glória de Deus, e Deus sabia disso. Por isso que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados do império das trevas para a luz, para o reino do Filho do seu amor. A nossa vocação é a glória. Ele nos chamou para a glória, aos que formei e fiz para a minha glória. Então a nossa carência não é de nada mais a não ser a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Ele é o Pai da glória, Ele é a glória. Irmãos, então será que nós temos dificuldade em render o nosso espírito àquele que é a própria glória? Se nós tivéssemos esse anseio no nosso coração, como teve Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, quando ele disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E sabe quando que Deus ouviu esta oração? Primeiro que Deus fez passar ali toda a glória diante de Moisés, em figuras ali, toda a bondade, toda a riqueza. Mas muitos anos na frente, lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, Jesus levou os seus discípulos, depois Pedro, Tiago e João, no Monte Santo, e ali apareceu quem? Elias e Moisés. E Pedro vai dizer lá na sua carta que nós vimos a sua glória no Monte Santo, e João estava ali presente. Ele disse assim: nós vimos a sua glória. Eles viram. Então Moisés estava ali também.
quando o Filho rasgou a sua carne e aquele facho de luz, a sua glória, Moisés a contemplou agora em realidade espiritual, que toda a glória está no Filho e o Filho está em nós. Então, quando Cristo é a nossa vida, nós temos uma satisfação, porque temos a glória de Deus morando não do nosso lado, mas dentro de nós. Por que dentro de nós? Porque Ele nos ama tanto, Ele nos quer tanto, que para Ele é insuportável ficar longe de nós, morando ao nosso lado. Ele quer morar dentro, e Ele veio morar dentro. Por isso que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em é dentro de, Ele vive dentro de mim. Irmãos, que coisa tão preciosa é isto aqui, saber que aqueles braços estendidos na cruz foi onde Ele nos libertou do nosso pecado. Ele crucificou a nossa velha vida, e como se não bastasse, Ele fez com que os nossos nomes, diz Isaías 49, verso 16, em minhas mãos gravei o teu nome. O nosso nome está gravado nas mãos do nosso Pai Celestial. Então, irmãos, confie tudo a Ele. E aqui em Deuteronômio, então, mais um lugar onde nós somos vistos é o final do versículo 3. Ele se coloca a teus pés e aprendem das tuas palavras. Isso aqui fala do quê? Fala do nosso discipulado a Cristo. Temos muitos exemplos nas Escrituras Sagradas. Um exemplo deste é lá em Lucas capítulo 10, versículo 39, quando Maria não poderia fazer aquilo, mas ela fez. Os homens sentados, ela foi e sentou-se aos pés do Senhor no meio daqueles homens, e Marta estava servindo. Então, ali ela quebrou muitas regras, muitos paradigmas para sentar aos pés de Cristo, porque ela queria ouvir a palavra dele, o discipulado. Ela queria ser discipulada, ela queria aprender a Cristo. Então Jesus não a condenou por isso, aos pés de Cristo. Irmãos, o melhor lugar do mundo é estarmos sentados aos pés de Cristo e ouvir a sua palavra. Marta disse assim: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe eu servir sozinha? Ordena-lhe para que ela venha me ajudar. Aí Jesus, no verso 40, disse assim: Marta, Marta, você anda inquieta e te perturbas, você anda perturbada com muitas coisas nos traz perturbação. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Os seus santos se colocam a seus pés e aprendem a sua palavra. O Senhor ama isto, irmãos. O Senhor ama quando nós estamos sentados em torno da palavra para ouvir a sua voz. Isso é maravilhoso para nós. Então, precisamos, de fato, saber, nós estamos nas mãos do nosso amado Pai Celestial. Ah, como isso é precioso para nós, irmãos. Olha, eu tenho ultimamente aprendido a andar confiantemente, sabendo que o meu Pai segura na minha mão. E é tão bom andar pelas ruas, por todos os lugares. Eu lembro agora que eu estava voltando de Boa Vista, não sei o que aconteceu, mas o avião parece que estava com dificuldade para levantar o voo, e vai, não levanta, e quando levantou, parece que levantou e virou, e parece que o avião, eu falei, vai cair. Estava assim estranho, muito estranho, mas na hora lembrei dessa palavra: Pai, a minha vida está em tuas mãos, o Senhor tem segurado em minhas mãos, e tu és o meu companheiro invisível. Que segurança, irmãos, que segurança, sabe? Aquele momento que estava para gerar em mim um pânico, o Espírito Santo naquele instante trouxe a palavra: não temas, que eu sou contigo.
Não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Ele é o nosso companheiro divino, invisível, que segura a nossa mão por onde quer que a gente vá. Ele diz que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, irmãos, nós temos que aprender a confiar, em primeiro lugar, as nossas vidas às mãos daquele que tudo pode. Em segundo lugar, irmãos, precisamos aprender a descansar naquilo que Ele disse, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e este Deus, diz lá Paulo em Tito 1, versículo 2, é o Deus que não pode mentir. Ele prometeu, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, como nós precisamos descansar nesta suficiência. Então, queridos, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego, rendo o meu espírito. Jesus, irmãos, guarde bem isso aqui que é importante. A pessoa a quem Jesus confiou o precioso tesouro do seu espírito foi o próprio Pai. E Pai é um título que traz o que para nós? Encorajamento e segurança. Segurança. Agora, quem que é teu Pai? É o Todo-Poderoso. Irmãos, Ele é Pai. Ele é Pai. Aquilo que foi entregue nas mãos do Pai, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, foi o seu espírito que estava prestes a separar ali do seu corpo. Jesus confiou as mãos do Pai. Então, amado, um detalhe aqui que é importante: a fé, guarde bem isso aqui, a fé, ela é transmitida quando o que está morrendo, ele declara a sua fé a quem está vivo. Quantas e quantas vezes já tive experiências, não sei se a pessoa creu ou não, mas nos últimos instantes da sua vida, lembro que tinha um tio meu, ele estava em coma e, segundo os médicos, olha, eu fazia naquela época estágio ali de psicologia na Santa Casa em Arapongas, e meu tio estava lá, eu tinha acesso ali sempre, muito conhecido, e a enfermeira então não sabia que aquele homem era o meu tio. Eu perguntei para ela: qual é o estado clínico dele? Se parar, parou, qualquer hora ele vai falecer, não tem mais jeito, ele está em coma. Eu cheguei perto ali do leito do meu tio e orei ali em silêncio. Depois eu falei: tio, até a enfermeira chegou perto de mim dizendo o seguinte: ele é teu tio? Olha, eu falei para você, fica tranquila, fica descansado, eu sei que é SPP, se parar, parou, eu sei que ele vai falecer. Mas nisso o olho dele abriu. Eu vou ligar para o médico. Falei: não, deixa eu falar com ele aqui um pouquinho. Falei: tio, o senhor está me ouvindo? Ele falou: oi, Cláudio, estou te ouvindo. Tio, eu vim aqui para pregar Cristo para o Senhor, depois orar. Ele falou: sim, pode falar. Falei: tio, Cristo veio a este mundo para libertar você do seu pecado. Isso Ele já fez há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, Ele incluiu você na sua morte, e o seu pecado foi tirado. O senhor crê? Eu creio. Então ele confessou a palavra, ele confessou que eu já estava crucificado com Cristo e que Cristo era a sua vida. Então eu orei, e toda a minha oração ele repetiu as palavras. Eu falei: tio, que Deus te abençoe. Ele: amém, amém, e fechou os olhos e voltou para o seu coma. Olha só, depois 2 dias ele faleceu. Creu ou não creu, mas ele transmitiu a fé para aquele que ele cria agora, que estava vivo. Talvez uma vida inteira rejeitou, mas tivesse crido mais na sua adolescência ou juventude,
poderia conhecer mais o Senhor, desfrutar mais do Senhor. Assim foi com o ladrão da cruz também. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quantos e quantas pessoas, seus últimos instantes, eles rendem a sua vida ao Senhor e crê naquele que tudo pode. Às vezes, muitos lá, a pessoa está no leito de morte, vai orar para que Deus salve. Deus não vai salvar pela tua oração. Aprove a Deus, diz 1 Coríntios 1, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que loucura da pregação que é essa? 1 Coríntios 1,18 vai dizer o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todo o poder de Deus está numa mensagem, na mensagem graciosa da cruz. Porque, irmãos, se houvesse um outro caminho de uma pessoa ser salva, ele não teria morrido numa cruz. Ele morreu na cruz, mas por Deus ser justo, Deus exige que o pecador também creia na sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, não tinha pecado. Ele não morreu por ele morreu por mim. Se ele morreu por mim, aquela morte de Cristo na cruz foi a minha morte. Então, quando nós cremos nessa palavra, nós podemos, irmãos, entregar o nosso espírito nas mãos do nosso bendito Pai Celestial e gozar desta eternidade, da vida dele em nós. Jesus Cristo, ele é tão maravilhoso. Então, queridos, lembra de Estevão, quando ele foi apedrejado? E ali ele também rendeu o espírito dele nas mãos daquele que tudo podia. Vamos ler o último texto e vamos encerrar, irmãos. Atos, capítulo 7, Atos 7, 58 e 59. Depois que Estevão pregou este lindo sermão de Atos 7, então o versículo 58 diz assim, presta atenção, irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Atos 7, versículo 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E não parou aqui, irmão. Primeiro, que ele confiou seu espírito nas mãos do Senhor Jesus, o autor da vida. E ele diz também no verso 60: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Ele não morreu, ele adormeceu, porque um filho de Deus nunca morre, ele adormece. Está vendo? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que Deus, irmãos, nos abençoe, nos encoraja, nos fortaleça, que essa palavra seja vivificante em nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que traz para o nosso coração uma segurança inexplicável. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela tem um propósito. Ela não voltará para ti vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz, e ela prosperará para aquilo para qual foi designada, para edificação, para santificação, para cura, para regeneração e também para a morte. Ó Pai, que essa verdade produza em nós frutos para a edificação do corpo de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.